A gente começa destacando os principais personagens da segunda fase da operação que investiga fraudes no Banco Master. Um deles é o empresário Nelson Tanure, cujos negócios têm vários pontos de contato com os de Daniel Vorcaro, dono do Master. Conhecido por investir em empresas em crise, Tanure está nos setores de energia, telecomunicações, tecnologia, saúde, petróleo e construção. Outro alvo é Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro. Zettel é pastor evangélico, dono de uma gestora de fundos de investimento, além de conhecido financiador de campanhas políticas. Em 2022, ele foi o maior doador individual da campanha de Jair Bolsonaro à reeleição e de Tarcísio de Freitas ao governo de São Paulo. Tem ainda João Carlos Mansur, fundador e ex-executivo da Reag Investimentos. Lembrando que no ano passado, essa empresa foi alvo da Operação Carbono Oculto, que investiga a máfia dos combustíveis e outros negócios conectados ao PCC. O foco dessa operação de hoje é apurar se o Banco Master usou fundos de investimento para fazer operações fraudulentas e desviar recursos para uso pessoal dos investigados. Ao vivo de São Paulo, a Isadora Marcos vai explicar melhor o envolvimento desses novos personagens na história. Boa noite, Isadora. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Bom, vamos a cada um deles. O empresário Nelson Tanure foi abordado antes de um voo do Rio de Janeiro para Curitiba. Ele teve o celular apreendido e os investigadores apuram se Tanure teria recebido recursos desviados do Master e atuado como sócio oculto de Daniel Vorcaro. Já Fabiano Campos Zettel foi detido no Aeroporto Internacional de Guarulhos quando tentava embarcar para Dubai. Ele entregou o passaporte, teve o celular apreendido e foi liberado mediante a condição de permanecer no país até o fim das investigações, que apuram se ele cometeu crimes contra o sistema financeiro nacional. Já João Carlos Mansur é investigado porque suas empresas tiveram parceria com o Banco Master na gestão de fundos. Ele é suspeito de envolvimento nas fraudes. Ao todo, foram cumpridos 42 mandados de busca e apreensão em endereços de empresas e também de pessoas ligadas ao dono do banco, Daniel Vorcaro, em 5 estados do país. A operação hoje buscou desarticular a organização criminosa, recolher provas e garantir a recuperação de dinheiro e bens. Renata. Isadora, hoje a PF também voltou à casa do dono do Master, Daniel Vorcaro. Isso, Renata, é isso mesmo. A polícia esteve hoje na casa do dono do Banco Master, em São Paulo, onde ele cumpre prisão domiciliar. Os agentes encontraram cerca de R$100 mil em dinheiro vivo, além de carros importados e também relógios de luxo. Segundo a investigação, Daniel Vorcaro é suspeito de ter desviado recursos do Banco Master para benefício próprio e de familiares. Em novembro, o Banco Central do Brasil decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master. Durante a operação de hoje, foram apreendidos R$645 mil em espécie e 23 veículos de luxo, além de 39 celulares. O STF determinou ainda o bloqueio de bens dos envolvidos na ação. A PF diz que foram bloqueados mais de 5,5 bilhões de reais, mas não fica claro como esse valor foi alcançado. A defesa de Daniel Vorcaro disse que ele tem colaborado com as autoridades e a defesa de Fabiano Zettel afirmou que ele tem atividades empresariais conhecidas e lícitas sem relação com o Banco Master. Já a defesa de Nelson Tanure declarou que o empresário foi cliente do Banco Master, mas não tem relação societária com o banco. A Reag afirmou que desconhece qualquer menção de autoridades sobre a ligação do fundo com o PCC. A gente não teve retorno de João Carlos Mansur. Renata. Muito obrigada, Isadora. Bom descanso para você. Tem muita coisa para a gente entender ainda, especialmente esse complexo esquema que envolve o Banco Master, empresários e os fundos de investimento. A gente conta agora com a ajuda do nosso comentarista de economia, Bruno Caraza, que fala ao vivo de Belo Horizonte. Bruno, boa noite para você. O BC conseguiu rastrear como o dinheiro saiu do Master e voltou turbinado para o caixa do Banco de Vorcaro. Boa noite, Renata, e boa noite para você que está com a gente. Pois é, Renata, é um conjunto de fraudes grosseiras e de operações financeiras muito complexas que começaram a ficar evidentes aí nessa estratégia do Banco Master de desviar recursos dos investidores e acobertar o rombo do banco. A gente preparou um esquema para, na verdade, um fluxograma para mostrar como que esse esquema do Master funcionava, né? Tudo isso, toda essa história começa no Banco Master captando recursos
recursos junto aos investidores, junto às pessoas que compraram os CDBs do Banco Master, com a promessa de pagamento de juros muito acima do mercado e tendo a garantia do Fundo Garantidor de Crédito. O que o Banco Master fazia, então? O próximo passo aí dessa roda, né? O Banco Master, então, pegava esse dinheiro captado dos investidores e fazia empréstimos milionários para empresas, pequenas empresas, sem estrutura nenhuma, muitas delas ligadas a parentes do Vorcaro, e também compravam ações de empresas em dificuldades financeiras que eram administradas por parceiros. É nesse ponto aí que entram as investigações de hoje, as ações de hoje contra o cunhado de Vorcaro e contra o investidor Nelson Tanure. A partir desse ponto, essas empresas faziam aportes em fundos, uma complexa rede de fundos que faziam investimentos em outros fundos e assim sucessivamente, de forma a acobertar quem eram os principais beneficiários desse esquema. Então, nesse ponto, tem a conexão tanto com a REAG e Mansur, quanto com a conexão com a outra operação, o Carbono Oculto, que investiga as relações do PCC com o sistema financeiro. Como esses fundos eles tinham transparência muito ruim, o que eles faziam então, Renata, é comprar ativos de qualidade bastante duvidosa, como precatórios, como títulos podres de dívida ou como empréstimos consignados fictícios. Inclusive, pode ter aí uma conexão com outro escândalo, que é a fraude do INSS, e aí se dava uma mágica, porque esses ativos eles tinham valorização muito baixa e eles recebiam, então, uma avaliação sem auditoria, sem nada, e eles passavam a valer valores muito maiores, né? Com valorizações aí de milhões % num curto espaço de tempo. É o caso do Armarinho, que virou uma grande gestora bilionária de créditos de carbono. E aí, como que o sistema se fechava, né? Esses ativos, eles eram incorporados, esses ativos fakes eram incorporados pelo Banco Master para dar a aparência de que o Banco Master tinha solidez para continuar captando o recurso dos investidores do mercado. Até que o Banco Central descobriu a fraude, o castelo todo se desmoronou e aí foi decretada a liquidação do banco. Renata. Olha, Bruno, praticamente, literalmente aqui desenhado para você, ficou muito claro. Agora vamos para aquela questão que está pairando desde o início dessas descobertas. Quem vai pagar essa conta? Pois é, Renata, a aposta do Vorcaro ela era muito alta e ela partia do pressuposto de que se o banco viesse a quebrar, o prejuízo seria socializado por todos aqueles que investiram no banco. E aí a gente já tem mais ou menos mapeados quem são esses prováveis pagadores dessa conta, né? Primeiro são os investidores dos CDBs. O Fundo Garantidor de Crédito vai pagar aí, vai honrar esses 41 bilhões, mas a gente não pode se enganar, porque os bancos vão ter que repor esses recursos e, para isso, eles vão cobrar de todos os clientes de todos os bancos do sistema financeiro. Tem também a fraude de mais de 12 bilhões do BRB. O principal acionista é o governo do Distrito Federal e, se ele vier a ter que assumir esse prejuízo, Renata, a conta vai acabar sendo paga por todos os pagadores de impostos. E aí, finalmente, nós temos os fundos de pensão de estados e municípios, que também investiram e não vão ter esse dinheiro recuperado. Se estados e municípios vierem a honrar com esse pagamento, o prejuízo também vai para a conta do contribuinte, do pagador de impostos. Finalmente, as outras empresas que eventualmente não vão ter recuperados os seus créditos, o prejuízo que até agora não foi estimado, vai acabar sendo honrado por investidores, acionistas e, eventualmente, até os clientes dessas empresas. Renata. Bruno, muito obrigada pelas explicações todas. Bom descanso para você.